Vamos embora, pessoal, para os palpites dessa quarta-feira, hoje aqui no canal do Quero Apostar, Premier League, Brasileirão e as principais dicas dessas competições, com também super cotações. Vou recomendar duas para vocês: gols nos jogos da Premier League e gols nos jogos do Brasileirão, lá na Bet Nacional, parceira aqui do canal. Lembrando que a gente não ganha com a perda dos nossos seguidores, tá? A gente ganha por publicidade, então por isso a gente recomenda as casas para vocês, por isso registre-se na casa para poder apoiar o nosso canal, ok? Hoje a gente vai ter também bilhete de odd alta aí para vocês, e eu vou deixar aqui no final, né, a super cotação do dia da Bet365, Mirassol para ganhar pelo menos um dos tempos diante do Cruzeiro. O Mirassol tá invicto em casa no Brasileirão desde a temporada passada, um time muito acertado, então acho que tem boas chances, tem um certo valor aí nessa cotação. Para mais dicas e super odds, vocês já sabem, né? Link no primeiro comentário fixado no nosso grupo gratuito, e verifique se você está inscrito e deixa o like pra gente poder tentar chegar aos 5.000 views no vídeo de hoje, beleza? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos embora para as dicas do dia. Vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira, hoje Premier League e Brasileirão aqui no canal do Quero Apostar. Se você pulou a abertura, pelo menos deixa o like aqui e verifique se você está inscrito, beleza? Hoje vou começar analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Aston Villa contra o Brighton. Aston Villa não vive um bom momento, inclusive já está 9 pontos atrás aqui do Arsenal e muito ameaçado por Chelsea, e o Liverpool também que está tentando buscar uma vaguinha na próxima competição europeia, tá? O time do Aston Villa, ele foi um time muito dominante, principalmente dentro de casa, mas ele não vive um bom momento. São apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, e o ataque também não tem sido muito produtivo, tem sido um dos grandes problemas. Inclusive o Aston Villa só fez mais de um gol em 2 dos últimos 7 confrontos também, tá? No último jogo, o time estava ganhando do Bournemouth fora de casa, mas sofreu um empate no final. Mas pior do que isso foi a maneira como jogou, foi muito pressionado nessa partida. O Aston Villa também não perde 3 jogos seguidos em casa desde 2020. Isso pode acontecer caso o time seja derrotado hoje pela equipe do Brighton. Mas se o Aston Villa vive uma fase ruim, o Brighton vive uma fase ainda pior. São apenas uma vitória nos últimos 10 confrontos, e ontem caiu o técnico do Tottenham e o técnico do Brighton, de apenas 32 anos, Husler, está também bastante ameaçado. O time também tem um baixo poderio ofensivo, não está conseguindo converter muitas chances em gols, embora seja competitivo na grande maioria dos jogos. A desatenção é um ponto muito forte dessa equipe, que defensivamente não se porta tão bem. E o Brighton perdeu o que era uma das suas principais características, que era ser incisivo o confronto inteiro, ser combativo o jogo inteiro, ir para cima, mesmo se fizesse 1, fazia 2, fazia 3, fazia 4. A gente cansou de pegar over em gols do Brighton por conta disso. Essa toada meio que acabou desde a última temporada, né? O Brighton hoje ele tem que ficar bastante ligado, porque ele tá no momento aqui poucos pontos acima da zona de rebaixamento, são apenas 7 pontos. O West Ham empatou ontem, então o Brighton vai brigar nesse finalzinho aqui para não cair, beleza? Mas uma vitória hoje fora de casa seria tudo que o time quer. Aston Villa, como eu falei para vocês, tem um histórico muito positivo dentro de casa, embora venha de 2 derrotas. Antes disso, ele tinha conseguido uma sequência de 8 jogos sem vencer. O Brighton, por sua vez, perdeu 4 jogos fora de casa, mas perdeu para United, Liverpool, Arsenal e Fulham. São mandantes muito fortes. Conseguiu segurar o próprio City fora de seus domínios e também o Crystal Palace, beleza? O Aston Villa, ele tem, como eu falei, um histórico muito forte dentro de seus domínios, e nos últimos 7 jogos de Premier League disputados em meio de semana, ele conseguiu vencer justamente a equipe do Brighton. Então tem um histórico curioso aí para essa partida, tá? Os gols do Brighton têm saído muito fora no segundo tempo. 11 dos 14 que ele marcou têm sido no segundo tempo. O time que não agride tanto no primeiro tempo, tá? E o Brighton sofreu pelo menos 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa pela Premier League. Eu não sou o cara mais confiante no Aston Villa, mas eu gosto bastante desse time. Acho que hoje é uma oportunidade ideal de recuperar o caminho das vitórias, tá? Eu vou recomendar para você, pessoal, uma aposta muito segura na minha visão, que é o empate anulo do Aston Villa. A gente fica muito bem defendido em caso de empate, e com a vitória do Aston Villa a gente acaba ganhando, só vai perder uma improvável derrota, tá? Eu gosto tanto do menos 0,25, quase que eu mandei essa dica, e gosto também da vitória do Aston Villa, então eu tô bem inclinado com o time da casa aqui hoje. Para bilhete, dupla chance do Aston Villa eu acho bem interessante, beleza? No segundo jogo, pessoal, eu vou fazer uma duplinha com o jogo do Crystal Palace e com o jogo do City. O Crystal Palace, ele vive o seu pior momento na competição já em muito tempo, são 7 jogos a sem vencer, produtividade ofensiva ela é baixa, e o time hoje também tá bastante ameaçado de rebaixamento.
rebaixamento. O Brighton tá a 7 pontos aqui, o Crystal Palace tá apenas 8 também, então não fosse a gordura acumulada no início da temporada, com esse desempenho ruim aqui, eu sou capaz de dizer que o Aston Villa é candidato ao rebaixamento se manter essa toada, né? O time do Prestige não tá conseguindo vencer ninguém, mas no último jogo, uma vitória muito importante diante do Brighton fora dos seus domínios. Foi uma vitória, assim, para poder retomar não só os pontos, como também a confiança de um time que tem sido baleado, que vive problemas na posição de ataque. O Mateta, ele segue baixa por conta de discussão com o treinador. O time também não pode contar com o Doucouré, que é outro jogador bastante importante, tá? O Crystal Palace, ele vem fazendo jogos para poucos gols aqui na grande maioria das vezes, mas hoje tem um adversário que é muito acessível, que é o Burnley. O Burnley tem uma situação muito complicada na competição, vou até abrir a tabela aqui para vocês verem. Ele tá muito ameaçado de rebaixamento, 15 pontos atrás, podemos dizer que o Burnley vai cair, e o time que não mostra sinais de melhora, né? Faz poucos gols, sofre muitos gols e defensivamente se porta muito mal. Muitas vezes os jogos do Burnley são combativos e os resultados não refletem, mas é uma sequência bastante ruim aqui, tá, pessoal? Eu não confio tanto nesse Crystal Palace aqui, mas hoje talvez o adversário seja o ideal. O Crystal Palace perdeu em casa para o United, que tá jogando bem, City, Tottenham, aqui uma zebrinha, e pro Chelsea. O Burnley praticamente só conseguiu ganhar do Wolverhampton, que é o último colocado, e também a gente nem sabe como, tá? Eu vou recomendar para vocês, pessoal, o dupla chance do Crystal Palace nesse jogo, com a vitória do Manchester City diante da equipe do Fulham, tá? O Manchester City tem uma sequência em casa que ele é muito sólida, é um dos times mais fortes dentro de seus domínios, conseguiu uma vitória simplesmente espetacular diante da equipe do Liverpool e ficou muito vivo ainda na briga pelo título. São só 6 pontos, se eu não me engano ainda tem confronto direto aqui, é no Etihad, então assim, o City tá muito vivo na competição. O time dá algumas vaciladas, e não fossem essas vaciladas, eu acho que o City já seria até líder da competição, visto que ele entregou aqui no finalzinho diante do Chelsea, onde ele dominou, ele massacrou o Sunderland e não venceu. Ele estava vencendo o Brighton e acabou tomando o empate, e ele estava ganhando de 2-0 aqui do Tottenham e não venceu. Tivesse pagamento de pontos antecipados, como tem nas casas quando abre 2-0, o City estaria mais na frente, tá? Mas um time que tá muito sólido no lado ofensivo também, defensivamente não tá tão bem, mas tem o Haaland voltando a marcar gols, Bernardo Silva e Hernandes jogando muito bem, Semenyo encaixou como uma luva nesse time, quebra linhas, então Cherki de um lado, Semenyo do outro, cara, é um timaço. Eu acho que o Fulham não aguenta, não só porque o Fulham, ele tá numa sequência ruim de 2 derrotas, 3 dos últimos 5, mas porque fora de casa, o Fulham mostra o seu pior, né? Ele tá numa sequência ruim fora de casa, perdendo 6 dos últimos 10 jogos. Venceu só 3 times fracos que estão quase que na zona de rebaixamento. Burnley e West Ham estão lá e o Tottenham muito próximos. Então o desempenho do Fulham não é muito legal. É um time bem treinado, forte, Harry Wilson fazendo uma grande temporada, acho que o Eze também, o Raul Jimenez voltando a converter nas últimas rodadas, mas eu acho que o time não consegue segurar o City. Eu não quero pegar o City ao vivo também, porque o City tem uma estatística muito forte de primeiro tempo, tá? Inclusive, o time teve pelo menos 4 escanteios aí nos últimos jogos em casa, pra quem faz aqueles bilhetes de pressão no primeiro tempo, é interessante, beleza? O City foi pro intervalo em vantagem em 16 jogos da Premier League nessa temporada, que é o maior número da liga, então por isso eu vou no dupla chance do Crystal Palace ou vitória do City. Se porventura der alguma zebrinha no Crystal Palace e sobrar só o jogo do City pra gente, pegar a vitória do City ao vivo também pode ser interessante, tá? O Fulham balançou as redes em 13 dos 14 jogos que disputou fora de casa nessa Premier League, então perigo aí pro lado, né, e boa pra bilhete aí que tem ambas e tudo mais. Então vamos nessa duplinha Crystal Palace e dupla chance e Manchester City pra vencer. Nottingham e Wolverhampton coloca frente a frente aqui, dois times brigando pra não cair. O Wolverhampton meio que não tem chance, né, caminhando pra fazer a pior campanha da história da Premier League. O Nottingham apenas 2 pontos à frente do West. O time acabou de tomar uma goleada do Leeds, outro candidato a cair fora de casa por 3-1, e o desempenho hoje, a esperança principal é vencer a equipe do Wolverhampton, que vem numa sequência muito ruim. O Nottingham encerrou uma sequência de 4 jogos sem vencer com boas partidas, teve empate diante do Arsenal, teve vitória diante do Brentford fora de casa, vitória diante do West Ham. Então o grande problema do time tem sido os jogos dentro de casa, né? O time hoje pode contar com Igor Jesus, Gibbs White, Hudson Odoi e Domingues. São jogadores muito fortes. A principal baixa segue sendo o Chris Wood, que é o seu principal atacante australiano, um bom jogador, beleza? Mas o adversário é um adversário muito frágil. O Wolverhampton deu até um lampejo aqui de melhora, mas nos últimos 3 jogos já mostrou que a defesa é realmente uma peneira, que o time não tá se acertando mesmo, e que para
próxima temporada o destino é jogar a segunda divisão. Para poder piorar, o Richan, que é um dos principais jogadores de ataque da equipe, é baixa, tá? Então, um time que já tem problemas defensivos e ainda tem problemas do lado ofensivo, então a expectativa de gols ainda baixa. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o menos 0,25 do Nottingham ao vivo, tá, pessoal? Para bilhete dupla chance eu acho interessante, mas eu não confio nessa vitória ao vivo para um time que venceu só 2 apenas nos últimos 10, mas eu puxo para vitória porque o Wolverhampton simplesmente não ganha de ninguém aqui, é um adversário muito frágil e esse jogo é o jogo que o Nottingham tem que vencer. Então, se der a possibilidade de pegar esse menos 0,25 e 1,70 eu acho interessante, para bilhete eu gosto também, tá? Para poder finalizar a Premier League, meus amigos, a gente tem aqui o Sunderland invicto em casa nessa Premier League diante da equipe do Liverpool, tá? O Sunderland está aqui na 11ª colocação, que é uma posição excelente para um time que era cogitado para ser o rebaixado. Em casa, olha o desempenho do Sunderland, 7 vitórias e 5 empates, segurou grandes times, joga muito bem, no último jogo dentro de casa atropelou o Burnley com sonoro 3-0, segurou City, segurou Arsenal, ganhou do Newcastle, ganhou do Bournemouth. É impressionante o desempenho desse time em casa, um time também que cede poucas chances aos adversários, mas os jogos fora não tem ido bem, acabou de tomar um 3-0 diante da equipe do Arsenal fora dos seus domínios, tá? É um time bem treinado, que tem suas qualidades, que é muito digno dentro de casa, mas hoje vai inventar um adversário muito forte. Forte, mas inconstante. O Liverpool tá tentando entender até agora como que ele perdeu o jogo pro City. Tava vencendo até os 39 do segundo tempo, tomou uma virada e ainda acabou tendo um jogador expulso, né, que é baixa para hoje. Não sei se é o Subolozai, que é a baixa, deixa eu conferir aqui para vocês. É o... ele mesmo, né, que foi expulso. Além dele, né, Bradley, Frimborg, Isaac e Leoni, todos baixas. A equipe do Liverpool, ela tem muita qualidade, mas é uma equipe que é muito inconstante, que no lado defensivo está cedendo muito mais gols do que vinha cedendo nos últimos jogos. E o Sunderland é um time que tem uma produtividade em casa muito interessante. Inclusive, os últimos 5 jogos do Sunderland dentro de seus domínios foram mais de 2,5 gols. O Liverpool marcou 16 dos 19 gols fora de casa no segundo tempo, tá? Dava até para poder chorar um mais de 1,5 ao vivo, mas eu vou no mais de 2,5 ao vivo, tá? Em 4 dos últimos 5 jogos do Liverpool tiveram ambos os times marcando. Então o mercado de gols aqui é o que mais me agrada e eu vou recomendar o mais de 2.5. Se você tiver com o pezinho atrás de pegar o V2,5, mais de 1.5 no live é interessante. O cenário de gols aqui para essa partida é o que mais me agrada. Indo pro Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o primeiro jogo do dia, jogo da Chapecoense contra o Curitiba. Chapecoense chega para esse jogo aqui invicta no Brasileirão, seu melhor início de Brasileirão da Série A da história, com uma vitória dentro de casa diante do Santos e um empate diante do Vasco. O que eu chamo a atenção aqui? A Chapecoense sofreu simplesmente 55 finalizações em 2 jogos, foram 28 escanteios sofridos, 14 para Vasco e 14 para Santos, e chutou 5 vezes no gol. O que foi o resultado dessas 5 vezes que a Chape chutou no gol? 5 gols. Assim, é basicamente um milagre a Chapecoense ter conseguido vencer um jogo e empatar o outro, tá? Isso porque o time tá se portando muito mal, cedendo muitas chances e tá convertendo um número que é irreal. Então, os resultados, eles não mostram o que foram as partidas. Mas ainda assim, a Chape hoje tem um confronto dentro de casa que, na minha visão, é acessível diante do Curitiba. Por quê? Porque o Curitiba é um time que tem uma defesa muito sólida, mas que vai jogar no sintético, coisa que ele não tá muito acostumado, e não tem um grande time também. O Curitiba estreou com derrota diante do Bragantino, mas a gente tem que pontuar também que o resultado reflete o jogo, que teve um jogador expulso, né? No jogo diante do Cruzeiro, uma partida bem montada para jogar de forma reativa e acabou conseguindo 2 gols, né? E acabou descontando no final, venceu 2-0, conseguiu seus primeiros pontos, tá? Hoje deve ser um jogo com essa tônica um pouco parecida, um jogo para poucos gols na minha visão, porque são dois times que jogam muito mais em transição, que jogam mais de forma reativa do que propondo, mas a Chape em casa tem um histórico muito positivo. Eu acho a Chapecoense hoje no mesmo nível da equipe do Curitiba, embora tenha coisas negativas sim, eu acho que a Chape em casa não pode ser cotada como zebra, então vou recomendar nesse jogo aqui o dupla chance da Chapecoense diante do Coxa, e para mim essa é a melhor pedida num jogo que na minha visão também tende a poucos gols, ok? Mirassol e Cruzeiro, pessoal, confronto interessante também, com o Mirassol invicto em casa no Brasileirão toda a temporada passada e, cara, que desempenho simplesmente impressionante da Chapecoense. No início, uma vitória de virada diante do Vasco, depois um time muito resiliente diante do Remo, saiu perdendo de 2-0, jogo desgastante, viagem de 2.000 km, tinha jogado 52 horas antes, ainda foi lá e conseguiu buscar. O time hoje vai fazer algumas alterações, principalmente na frente, atrás está muito bem ajustado, o time troca passes muito bem, cria chances, é
ofensivo, envolvente e vai pra cima da equipe do Cruzeiro hoje, tá? Jogou contra o Capivariano, mas foi com reserva, então não vou nem levar muito em consideração. O Cruzeiro conseguiu uma vitória diante do América, no que foi um dos melhores jogos diante da equipe do Tite aí, mas é bom lembrar que o América é muito mais frágil do que qualquer outro adversário, que na estreia o Cruzeiro não conseguiu vencer o Curitiba. Se espera um Cruzeiro muito superior do que ele é em relação aos adversários. Trocou o treinador, manteve boa parte do elenco, mas tá faltando um pouquinho de entrosamento. O Gerson mesmo não fez a pré-temporada, o ataque com o Kevin Arroyo e com o Caio Jorge não tá funcionando tão bem assim. Então o Cruzeiro, na minha visão, ainda vai demorar um pouquinho para se acertar, enquanto o Mirassol tem um trabalho muito mais estabelecido, tá? Nesse jogo aqui eu vou recomendar o empate anula do Mirassol, defendido em caso de empate, para um time que é invicto em casa. A gente vem fazendo isso desde a temporada passada, então não mudou tanto pra gente poder mudar a nossa dica. Então temos o método Chape DNB. Pra mim essa é a melhor pedida, beleza? Atlético e Remo, pessoal, coloca o Atlético aqui diante da equipe do Remo. Atlético precisando de uma vitória, ainda não ganhou no campeonato. Fez um bom jogo diante do Palmeiras, mas acabou sofrendo um empate. Diante do Bragantino foi mal, foi pressionado, tomou 1-0 aqui. E agora tem que vencer a equipe do Remo. O time tá colocando o estadual em segundo plano, tanto é que empatou aqui. E hoje vai ter o trio com Dudu, Hulk e Bernard dentro de casa, no seu campo. O Atlético tem boa chance diante da equipe do Remo. O Remo chegou a estar vencendo o Mirassol por 2-0, mas, cara, é o calvário de time que vai lutar contra o rebaixamento, né? Parece que dá tudo errado. Foi um jogo de bom volume ofensivo, bons cantos, mas o Remo ainda tem muitas peças para poder chegar, ainda vai demorar um pouquinho para poder se acertar. O cenário do jogo tá desenhado, o Remo vai ser pressionado, vai ceder chances e vai tentar jogar no contra-ataque. O Atlético é um time que muitas vezes se complica nesse cenário, por isso uma cotação de 1,47, 1,50 não é interessante, abertura 1,70 quem conseguiu pegar é excelente, e o que eu vou tentar buscar é justamente uma vitória do Galo ao vivo mesmo, 1,72 pra mim tá bom, e eu vou buscar a vitória do Galo. Pra mim o Galo vence por 1, 2, 3-0 aqui esse jogo, ok? Jogo do São Paulo contra o Grêmio, pessoal, pra mim um jogo de cenário interessante também. O São Paulo tá fazendo um bom campeonato, o Crespo é um bom treinador, e o São Paulo estreou com uma vitória diante do Flamengo e um empate fora de casa no Clássico diante do Santos. É talvez o início de campeonato mais complicado que você pode ter, né? Pegar o atual campeão no jogo em casa, tendo que se provar, e conseguiu vencer mesmo jogando pior. E no jogo diante do Santos foi muito resiliente também, pegou o Santos na Vila, é sempre complicado. São Paulo tá acertado com a volta de jogadores importantes, teve um gol com a dupla Lucas e Caleri funcionando, isso é uma expectativa muito boa. São Paulo tem uma boa quantidade de atividade no meio campo também, um time que produz chances, tá? Mas é um time que tem um expected de gols baixo, inclusive o do São Paulo é o menor da liga até o momento, mas também circunstancial, porque o São Paulo ficou na frente boa parte do jogo diante do Flamengo, depois não precisou de criar tanto, se fechou, e no jogo diante do Santos também jogou pelo empate e acabou conquistando, ok? O adversário, por sua vez, é o Grêmio, que fez até agora 2 jogos movimentados, né? Na estreia, o jogo diante do Fluminense, onde perdeu, e é difícil mesmo jogar lá, e no jogo contra o Botafogo, aquele desvira, né? Saiu perdendo, depois virou, depois tomou, depois foi lá e fez de novo, 5-3 com o hat-trick do Carlos Vinícius, o destaque do campeonato até o momento. O Grêmio tá com um time bastante envolvente no lado ofensivo, o TT, o Carlos Vinícius, o Luiz Castro é um excelente treinador, e o Grêmio tem um volume de gols aqui bem interessante, tá? É o time que mais criou XG na competição. Então a gente tem o time que menos criou com o time que mais criou no momento, mas são 2 times aqui que têm capacidade ofensiva, e eu acho que esse mercado de gols é o mais interessante. 2,5 é uma linha de Brasileirão que eu não sou tão fã, porque o mais de 1,5 bate muito rápido. A gente tem às vezes com 15, 20 minutos aí pra poder pegar pelo menos 2 gols, e essa é a minha dica, com ataques que fazem muitos gols e defesas que são titubeantes, o mais de 1,5 aqui é muito interessante. Pra mim vai ser 1-1 aqui esse placar, tá? E seguindo em frente, né, para poder finalizar, Vasco e Bahia, com o Vasco buscando a sua vitória diante do Bahia. O que aconteceu em Vasco e Chapecoense foi inacreditável. O Vasco finalizou 30 vezes ao ataque da Chape. Conseguiu 14 escanteios. O expected goals do Vasco nesse jogo foi 4,38, era pro Vasco ter feito 4. O Vasco fez 1, a Chape foi lá na única chance dele, num gol de falta, o Léo Jardim engoliu, né? E aí a Chape empatou. Então, assim, a decepção foi muito grande, mas o que tem que se tirar de positivo é o quanto o Vasco conseguiu produzir. No jogo de final de semana diante do Botafogo, muita chuva, gramado ruim, mas o Vasco pegou o sub-20 do Botafogo e venceu por 2-0. Bahia tá poupando lá no estadual e chegando com força máxima no Brasileiro, é a prioridade do time. Conseguiu uma boa vitória do Corinthians diante em casa e empatou diante do Fluminense, diante dos seus torcedores, saiu atrás, buscou o empate, e é um time realmente muito técnico, interessante, volta de jogadores importantes, contratou o Everaldo agora, tem o Ademir, tem o Pulga, tem um time muito mais acertado,
principalmente no lado defensivo da equipe do Vasco. Eu não entendo o Vasco ser favorito hoje diante da equipe do Bahia. O Vasco é um time que tem muitos problemas. O Vasco ele conseguiu criar diante da Chape, mas contra a Chape praticamente qualquer um consegue criar. Contra quase todos os adversários ele tem dificuldade. E o Bahia está invicto em 2016 nas 9 partidas que disputou, sendo um time que tem um ataque muito forte também, que pode muito bem agredir o Vasco no seu estilo. Dupla chance do Bahia, que pra mim é a melhor pedida. E essas são as minhas dicas pra hoje. Beleza, pessoal? Pra poder finalizar, tá na tela aí pra vocês a nossa tripla de artilheiros do Brasileirão e também o nosso bilhetão de odd alta aí pra gente tentar aquele estouro, lembrando sempre que você tem que ter gestão de banco, ok? Para mais dicas, você já sabe, né? Link no meu comentário fixado, do meu grupo gratuito, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta quarta-feira.